Agora vamos ao vivo com o nosso repórter Estevão Libana. Ele está na Delegacia Regional de Blumenau, Polícia Civil, vai falar com o delegado responsável pelo inquérito daquele caso envolvendo o seu Agostinho e a dona Eliana, que foram encontrados mortos em uma casa na cidade de Timbó, e a polícia no último sábado prendeu 3 elementos. Ou seja, o ex-marido da dona Eliana e o filho da dona Eliana, suspeitos de mandar matar, então, esta mulher e mais o namorado dela. E agora um 4º elemento já está nas mãos da polícia. É isso, Estevão? Boa tarde. Exatamente, Alexandre, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Tribuna do Povo Blumenau. Então, esse 4º elemento suspeito de estar envolvido neste crime se apresentou à Polícia Civil lá em Joinville, no norte do estado, e então era o 4º investigado, né, deste crime bárbaro que ocorreu em Timbó, esse assassinato deste casal, né, que morava lá na cidade. Por isso nós vemos aqui até a Delegacia Regional de Blumenau para conversar com o delegado responsável por este caso, o doutor André Beckman. Doutor, muito obrigado por nos atender. Boa tarde para o senhor. Explica para a gente, tivemos essa prisão do 4º envolvido, né, suspeito deste crime. Ele se apresentou espontaneamente para a Polícia Civil. Que tipo de envolvimento ele teria tido na noite do crime? Bem, boa tarde a todos. Dia 20, então, foram realizadas as prisões dos 3 primeiros e, a partir desse momento, os advogados tiveram acesso a toda a investigação. A partir daí, tomaram conhecimento que havia esse 4º suspeito, que também seria cliente deles. Entramos em contato com os advogados e eles concordaram em apresentar o cliente. Então, esse cliente se apresentou, esse suspeito, né, se apresentou lá na Central de Polícia de Joinville hoje, por volta das 10 horas da manhã. Esse preso de hoje, ele é apontado pela investigação como um dos executores, né? Um dos jovens que veio até Timbó no dia 15 de julho praticar esse fato em desfavor das vítimas. Doutor, vocês já conheciam esse jovem? Ele tem algum tipo de passagem pela polícia? Porque a gente sabe que o outro que já havia sido preso juntamente lá no final de semana tinha um histórico já com a polícia. E esse 4º elemento, um homem de 21 anos, também tem passagem? Esse investigado, esse preso, então, ele foi preso também em março desse ano de 2022 por crime de tráfico de drogas. Ele, enquanto adolescente, cumpriu internação por tráfico de drogas, né? O outro jovem, que já foi preso lá no dia 20 desse mês, ele tinha cumprido internação enquanto adolescente justamente por crime de latrocínio, em que a vítima também teve o pescoço cortado, né? Então, são dois sujeitos que a polícia considerava de altíssima periculosidade. Delegado, a defesa do Agenor e do filho dele, né, que seria também o filho da vítima que teria orquestrado esse assassinato, a defesa relatou que o filho não estava envolvido no crime, que ele não estaria envolvido nisso. O que as investigações da Polícia Civil chegaram? Qual é a conclusão? Porque este rapaz também está preso no momento. Com relação a esse filho, a Polícia Civil resgatou algumas imagens da casa onde a vítima morava. E nessas imagens a gente conseguiu constatar que nos seus últimos momentos de vida, o casal estava junto e saíram de carro, com um carro branco, né, que já é conhecido, em direção à casa onde aconteceu todos esses fatos. E esse filho, ele aparece nas filmagens indo até o meio da rua imediatamente após a saída do casal de casa, com o telefone na mão, o que nos deu a entender que foi ali que houve o início da empreitada criminosa que culminou com a prática desses fatos gravíssimos, né? Então, a investigação entende que ele tinha conhecimento, que ele aderiu ao plano em favor do pai e que por esse motivo vai ter que, do nosso ponto de vista, terá de responder também. E você sabe qual era a relação que a Eliana tinha com esse filho? Se era algo saudável, se eles mantinham uma boa relação, delegado? Bem, há registros de ocorrência da vítima Eliana, tanto em desfavor do ex, como também em desfavor do filho. Que o filho teria xingado a própria mãe, inclusive na frente de outras pessoas, na frente de inquilinos que moravam lá no local da casa. É uma casa e 5 kitnets, salvo engano, 5 apartamentos. E um desses moradores era exatamente o filho. E ele foi registrado, então, como praticante de violência doméstica na questão da violência moral contra a mãe, né? E por isso que despertou a nossa desconfiança contra ele também. Faz muito tempo que essas ocorrências foram registradas? Salvo engano, foi em dezembro do ano passado.
Beleza, delegado, muito obrigado pela participação. Alexandre, eu volto com você no estúdio. Fico à disposição também para fazer algum questionamento aqui para o delegado que está nos atendendo neste momento. Não, eu tenho uma pergunta rapidamente, Estevão. Aliás, são 2 questionamentos. Nunca este filho tentou contra a vida da mãe? Essa é uma indagação. E a segunda informação, a segunda pergunta para o delegado André, é que a defesa do filho da Eliana, da vítima, diz que não tem nenhuma participação, que nada que ligue o rapaz, o Maicon, a este crime. Enfim, como é que o delegado recebe esse tipo de colocação? Beleza, delegado, o Alexandre lá no estúdio fez uma pergunta. Ele quer saber se este filho chegou a atentar contra a vida da mãe alguma vez nessas outras passagens policiais? Não. O registro que nós temos é só a questão de crime contra a honra, não nada de crime contra a vida ou crime contra a incolumidade física da mãe. E mesmo com a defesa falando que o filho não está envolvido no crime, continua preso, os procedimentos seguem os mesmos? Ele está preso por força de prisão preventiva, essa prisão não tem prazo, então vai continuar preso até que uma outra decisão judicial diga o contrário, né? Diga-se de passagem, esse filho teve a oportunidade de se defender e durante o seu depoimento ele acabou entrando em algumas contradições. A própria defesa orientou ele a parar de falar e encerrar o depoimento e ficar em silêncio. Então, continua à disposição da justiça e continua sendo investigado como suspeito. Beleza. Alexandre, essas eram as informações. Agradeço novamente o delegado André Beckman pela entrevista. Obrigado pela participação também do nosso repórter Estevão e o delegado André, trazendo detalhes ao vivo aqui direto da Delegacia Regional de Polícia Civil sobre este caso. Um quarto elemento foi preso e, aliás, a nossa equipe Tribuna do Povo acompanhou, atenção, com exclusividade, a chegada do suspeito de cometer um crime bárbaro, portanto, este crime na cidade de Timbó, no dia 19, aliás, foi dia 15 do mês de julho, e no dia 19 os corpos foram encontrados. Na verdade, o que se tinha já estavam detidos 3 pessoas. Vou repetir. O marido, o ex-marido da vítima e o filho de uma das vítimas, na verdade, a dona Eliana. Estavam 2 presos e um terceiro era aquele que, segundo o delegado, a Polícia Civil apurou, seria um dos assassinos. Um estava foragido e se entregou à polícia. Nossa equipe acompanhou, reportagem vem para a tela. Um crime que, de acordo com a Polícia Civil, foi encomendado. Esse homem, de 21 anos, se apresentou à Central de Polícia de Joinville acompanhado dos advogados. Questionado sobre o envolvimento no assassinato do casal em Timbó, no Vale do Itajaí, em julho, o suspeito preferiu o silêncio. A defesa disse que vai aguardar a íntegra do processo para tomar ações. Para nós, a defesa, não existe uma individualização da conduta de cada qual neste crime. Então, é muito recente para eu poder te dar uma resposta contundente com relação ao caso, mas nós preferimos ter acesso à íntegra e esperar aguardar também, eventualmente, uma denúncia do Ministério Público. O filho, Maicon Manuel Francisco, de 26 anos, e o ex-marido, Agenor Manuel Francisco, de 49, são os suspeitos de encomendar a morte da mulher e do atual companheiro. Agostinho Petri, de 57 anos, e Eliana Maria Francisco, de 46, foram brutalmente assassinados dentro de casa. Cada um foi encontrado em um cômodo da residência. Filho e ex-marido de Eliana foram chamados para prestar depoimento. Um detalhe chamou a atenção do delegado, que está à frente das investigações do caso. Inicialmente, a Polícia Civil perguntou como foi esse dia que ele descobriu, né, sobre esse fato ocorrido com a mãe dele. E ele deu uma resposta e perguntamos logo em seguida como foi o dia em que ocorreu o furto do carro do pai dele, né, que era um carro de luxo, um valor aproximado de R$150 mil. Ele falou desse dia que deixaram o carro em determinada rua e vieram passear em Indaial. Aí eu perguntei, tá, mas você se lembra que esse dia em que a sua mãe apareceu morta foi o mesmo dia que foram furtado o carro do seu pai? Aí ele não se lembrou, ele começou a não saber responder as perguntas e a advogada orientou ele a ficar em silêncio, então a gente encerrou o depoimento. Na realidade, eu avalio da seguinte forma: não houve contradição, o que houve é um filho que acabou recentemente de perder a mãe, então a apresentação dele neste processo é lógico que não é voltada de uma roupagem jurídica, e sim de uma relação familiar, mas
na visão da defesa, inexiste contradição. Para o delegado, a motivação deste crime está relacionada à partilha de bens. A investigação identificou que o ex-marido da vítima ele não tinha a intenção de partilhar os bens comuns que ele tinha com a Eliana, né? A investigação verificou que são algo em torno de 23 imóveis, 15 para alugar, e ele não queria deixar nenhum desses rendimentos dos aluguéis com essa vítima. Além do fato de que o investigado ele não aceitou bem o fim do relacionamento em outubro do ano passado e também não aceitou bem essa questão da vítima ter um novo relacionamento com aquele que também veio a falecer, o Agostinho. O delegado também esclareceu o interesse do filho na morte da própria mãe. O filho seria o único herdeiro com o falecimento da vítima, né? Além disso, a investigação deu conta de que ele aderiu à intenção do pai, principalmente no início da execução do fato, porque havia câmeras de segurança na casa da vítima, Eliana, e que mostra que quando ela saiu com o seu namorado de casa, esse filho imediatamente correu para o meio da rua, com o telefone na mão, nos dando a entender, e ele pode esclarecer se ele tiver intenção, né? Mas nos deu a entender que ali teve o início a trama criminosa. O homem identificado como Lucas, de 21 anos, que se entregou à Polícia Civil nesta manhã, seria um dos responsáveis pela execução do casal, ele e um outro homem de 19 anos. A Polícia Civil tem até o dia 30 deste mês para encerrar o inquérito policial e encaminhar ao Ministério Público. A Polícia Civil vai concluir, então, pela ocorrência do homicídio qualificado e para os executores e do feminicídio para os mandantes. Teve a questão do furto também do veículo de uma das vítimas, que deve recair sobre os executores. Um deles foi preso com arma de fogo, então vai responder, mas aqui em Joinville. E toda essa situação, então, vai ser encaminhada ao Ministério Público, que possivelmente irá apresentar os suspeitos ao Tribunal do Júri. É o que deu, né? Vida louca, é o que deu. Matou 2 pessoas e agora vai para a cadeia. O crime não compensa, tenho certeza disso.